sábado. Tem dois, não vai falar que está com frio. Bom sábado, igreja. Estamos na casa de Deus, temos que estar felizes, porque acredito eu que estamos no melhor lugar do mundo, onde a gente fica aos pés do nosso Senhor e Salvador. Bom, hoje eu fui convidado de passar a carta missionária. Faz muito tempo que eu passo uma carta missionária aqui na nossa igreja. E o relato dessa semana, ele fala de um jovem adolescente, acredito eu, que por volta de uns 14, 15 anos, porque ele fala que ele estava no ensino médio ainda. O nome dele é Teofani. Teofani, ele no começo, ele estava com algumas crises, como que eu posso explicar? Demoníacas. Ele estava tendo crises demoníacas. E o tio de Teofani, ele era um adventista da missão. Teofani, ele nasceu em Guiné, tá? Um país da África Ocidental, para vocês terem localização de onde ele morava. E esse tio dele viu a situação daquele jovem e ele falou: eu vou levar o nome dele para a igreja para que as pessoas possam orar por ele. E diz que os irmãos começaram a orar por esse jovem e aquelas crises foram passando, foram melhorando. O seu pai também levava ele para os médicos para ver o que era. E também diz que o seu pai e sua mãe, os seus familiares, eles eram de outra denominação. E o seu pai, inclusive, era líder dessa denominação. E então Teofani começou a seguir os passos do tio. O tio levou ele para a igreja e ele começou a gostar daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele estava aprendendo. E aquilo parecia que para ele fazia mais sentido do que a religião com que os seus pais, com que ele nasceu. E diz que o seu pai ficou muito chateado com o Teofani. Por quê? Eu acredito assim, quando os nossos pais têm uma crença, ou quando a gente tem uma crença, a gente quer que os nossos filhos vão junto com a gente para onde a gente está, porque a gente acredita que ali é o melhor lugar. E ali Teofani, ele resolveu acompanhar o seu tio. Diz que o seu pai ele ficou tão chateado que ele queria expulsá-lo de casa, por causa que ele estava seguindo a religião do seu tio. E diz que ali naquele momento o avô, vendo a situação daquela família, o avô ele era considerado assim uma pessoa muito especial para aquela família. As pessoas tinham muito respeito por aquele avô. E ele então resolveu levar Teofani, seu pai, sua família, para conversar com o padre na cidade. O padre disse que não era qualquer padre, ele era um teólogo, professor de uma faculdade daquela região. Então foram conversar com o padre. Chegando lá, Teofani disse algumas coisas para o padre. Teofani diz assim: padre, pegou a sua Bíblia, abriu em Êxodo 20. Eu gostaria que você me explicasse sobre os 2 primeiros mandamentos. Ele disse: o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Então ele falou também: e o segundo mandamento: não terás para ti imagem de escultura. O padre então falou o seguinte para ele. O padre defendeu as imagens de escultura da igreja e ele disse o seguinte: que os israelitas foram salvos ao olhar para a serpente de bronze erguida por Moisés no deserto, e os cristãos hoje podem ser salvos por esses santos, por essas imagens. E então, ele não concordando muito, mas também não queria discutir com o padre. Ele disse então: padre, gostaria que você me explicasse então o 4º mandamento do sábado. O padre olhou para ele e disse o seguinte: esse mandamento foi abolido quando Jesus veio aqui e ele falou: eu sou o Senhor do sábado. Ele então disse, o Teofani, um jovem, adolescente, falou para o padre: mas Jesus veio para, ele mesmo disse, eu vim para cumprir a lei e não para mudar a lei. Mas como eu disse, Teofani não queria briga com aquele padre. E o padre então olha para Teofani e fala: agora pega esse garoto. Aí ele disse o seguinte: Teofani, o que está dizendo no 5º mandamento? Honra, você
esquecendo do quinto mandamento. Teofone, muito esperto, disse para o padre o seguinte: mas Jesus disse: quem ama o seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Um adolescente falando isso como padre, teólogo de uma universidade. O padre então, naquele momento, ele olhou para o seu pai e disse o seguinte: pai, não tem jeito, tira esse menino da sua casa, porque senão ele vai influenciar as outras pessoas que estão morando com vocês. O pai chegou em casa muito chateado com aquele garoto e falou o seguinte: eu tenho vontade de rasgar a sua certidão de nascimento. Nesse momento, eu quero que você se retire da minha casa. E o jovem então, ele procurou abrigo, disse que ele procurou abrigo na casa de um amigo naquela região ali mesmo onde ele morava. 8 meses se passaram, e aqui eu acredito que seja o ápice dessa história de Teofone. Porque assim, queridos, eu e você, quando conhecemos a Cristo e o verdadeiro Evangelho, tem que existir mudanças em nossa vida. Teofone, ele, naquele momento, antes desses 8 meses, as pessoas não queriam a companhia dele, porque achavam que ele estava desobedecendo os seus pais. 8 meses depois, Teofone se transformou num jovem exemplar, com bondade, dignidade, esperança, fé, uma pessoa totalmente diferente daquilo que ele era. E aí eu acredito assim que essa mensagem serve para mim e para você hoje. Não podemos ser a mesma pessoa quando encontramos a Cristo. Temos que ser transformados. Teofone foi transformados. E aquelas famílias que outrora queriam estar longe deles, agora as mães e os pais queriam que seus filhos estivessem perto dele, porque ele se tornou uma pessoa boa, uma pessoa diferente, uma pessoa exemplar para as outras pessoas. Seu pai então disse que seu pai naquele momento ficou orgulhoso do seu filho, e ele voltou a morar com os seus pais. E ele diz o seguinte: eu oro pela minha família todos os dias, para que eles conheçam o mesmo Deus que transformou a minha vida. Que eu e você, nós possamos ser que nem Teofone, que Deus possa fazer diferença na nossa vida, que nós possamos ser uma ponte para as outras pessoas que estão aí fora. Amém? Amém.